Olá, amigos e amigas! Estamos começando aqui a primeira edição do Eve Entrevista, que é o meu programa de entrevistas aqui na minha live. E nessa estreia, eu tô muito feliz por ter aqui comigo a AMD, que é ex-jogadora profissional de CSGO, caster e tudo que dá pra fazer no Counter-Strike, segundo ela própria. Tudo bem, AMD? Tudo bem, Evelyn. É uma honra estar aqui. Não sabia que eu era a primeira, agora eu tô me sentindo, me achando. E vai ser um bate-papo muito legal. Espero que vocês que estejam assistindo tanto ao vivo quanto depois gostem muito. Sim, tenho certeza que eles vão gostar, tenho certeza absoluta. Então, para começar, né, para começar esse papo, eu queria saber de você, eu queria saber quais foram as coisas que aconteceram na sua vida para que você estivesse onde você tá hoje, que você estivesse aqui no nosso cenário de esportes. Para começo de conversa, né, eu sei que você é carioca, você é do Rio de Janeiro mesmo, do Rio de Janeiro capital? Não, eu sou da Baixada Fluminense, eu sou de Belford Roxo. É, Uhum. digamos assim, numa comunidade lá, mas eu cresci lá e, cara, eu sinto muita falta de lá, pra falar a verdade. Eu só vim pra Uhum. São Paulo por causa de trampo mesmo, mas eu sinto muita falta de lá. Uhum. Suas raízes estão lá e você não larga isso, né? Não dá. Uhum. E como que foi crescer lá, crescer em Belford Roxo? Como foram os seus primeiros contatos com o CS, principalmente lá, com os games, né, como o CS? Como que foi esse contato? Bom, meu primeiro contato eu tinha uns 14 para 15 anos. Eu fui criada com três primos, né? E aí Como que eles é o nome começaram. deles? O Júnior, Rafa e Yuri. E aí eles começaram a ir pra Lan House do nada, né? Porque antigamente a gente chegava da escola, fazia, lógico, as tarefas de casa, mas a gente brincava na rua de pique alguma coisa, sabe? E aí Uhum. do nada essa febre do pique esconde, etc, sumiu e eles foram pra Lan House, começaram a ir pra Lan House. E tinha uma Lan House na minha rua. E eu nunca tinha ido pra uma Lan House, né? Assim, lógico, tinha ido pra imprimir alguma coisa de trabalho de escola, mas nunca tinha ido pra sentar lá e ficar lá. E aí eu tive muita vontade de ir, aí eu lembro que eu, tipo, insisti muito pra minha mãe deixar, até que ela deixou. E aí só tinha eu de menina lá. E aí o primeiro jogo que eu joguei foi o Counter-Strike, na época era 1.6, e não tinha essa parada de online, assim, né? Era Era em mais LAN. na LAN. E aí a gente jogou, eu lembro que era SXE na época, assim, e jogamos 1.6 e eu me apaixonei por jogo, assim, competitivo no geral, sabe? Eu acho que o clima da LAN, assim, gritaria, brincadeira, me cativou muito. E aí só que eu não tinha como jogar em casa e minha mãe me proibiu de ir pra LAN pra jogar, né? Porque ela falou Nossa. que era muito menino, que podia ser perigoso, e muitas das vezes era corujão, era de madrugada. Você tinha Então quantos anos nisso? Foi em que ano? uns 14 por aí, Uhum. lá pra 2010, 2011. E aí eu queria muito jogar, e não podia, né? Minha mãe não deixava mais eu ir pra LAN quando ela descobriu que, tipo, só tinha homem. Uhum. E aí na época tava começando a vir pro online. E no Rio tem uma prova chamada Saerj, que se você for uma dos melhores, assim, do Rio de Janeiro aluno, né, na escola pública, você ganha um notebook. E aí, tipo, eu sempre fui muito nerd, muito estudiosa, assim. E aí, tipo, eu me matei de estudar pra poder ficar, tipo, acho que era entre os 50 do Rio de Janeiro, assim, sabe? Top 50. E eu lembro que eu passei em 30 e pouco, assim, e ganhei o notebook, e a primeira coisa que eu fiz foi instalar CS. E aí, tipo, Estudar, comecei né? a jogar Estudar. e conhecer mais, assim, o mundo virtual, o mundo dos jogos, assim. Foi Uhum. basicamente esse a minha entrada, assim, no mundo dos jogos. Aham. Eu achei interessante você falar que, tipo, sua mãe te proibiu de ir na Lan House, porque, tipo, era isso que acontecia, né? A minha mãe também nunca me deixou frequentar a Lan House, nunca deixou que eu fosse lá jogar com os meninos, e essa já é uma vantagem que os meninos têm, né? Eles podiam estar nesse ambiente. E aí, eventualmente, você entrou no cenário feminino de Counter-Strike e você foi já se tornar uma profissional, né? Você consegue me contar qual foi o seu primeiro campeonato feminino? Qual foi o seu primeiro contato com isso? Ou seu primeiro campeonato no geral, né? Quando que você sentiu essa sua faísca da competição?
Cara, demorou muito para um cenário existir e eu começar a competir, né? Eu jogava muito por hobby, joguei por muitos anos. Na época que migrou do 1.6 pro Gol, onde tinha o time da Majestic, que era o time da Kami, da Pan, da Shy, da Sant. Já Não, eram elas, né? não tinha um cenário onde elas competiam aqui no Brasil. Não, elas eram o único time feminino e elas jogavam os mundiais pelos invites, assim, basicamente. Tipo, não tinha uma competição. E aí eu fiquei muito encasquetada com isso, tipo, porque a maioria do masculino era você disputava a vaga para um mundial. E tinha outras meninas, assim, aleatórias que jogavam, mas não tinham times. E aí surgiu a ideia de criar um grupo no Facebook para procurar meninas que jogam, para poder fazer mais times e, consequentemente, assim, a gente ter um cenário. E eu lembro que quem topou essa ideia comigo foi a Misty, a Dinha, algumas meninas que estavam vindo do Crossfire também, e a gente montou. A Ingrid Favre também. Montamos esse grupo. E aí começaram a montar, assim, os times, né? Mas, assim, o primeiro campeonato quem fez foi a gente. Foi até a Misty que organizou, foi o Chora Pras Minas, foi o primeiro campeonato que eu joguei. O nome incrível, incrível. E foi um campeonato, assim, que deu muito time. Se não me engano, na época, assim, só tinha um time. Do nada, montaram, assim, em cima da hora, vários timinhos e deu, tipo, de 8 a 14, assim, alguma coisa assim. Eu sei que foi, tipo, um número que a gente ficou, tipo, muito feliz, sabe? E a partir desse Chora Pras Minas que começaram a surgir times de verdade, não só, tipo, fakezinhos, sabe? Uhum. E aí eu queria muito levar isso para as pessoas, queria muito que organizações, principalmente dos campeonatos que já existiam de masculino, olhassem para nós, né? Então, tipo, antes nem tinha Liga Feminina na GC, eu enchia o saco deles, eu enchia muito o saco deles. Eu lembro que eu falava com a Nicole Labusière. Ela era uma administradora, assim, tipo, da comunidade, alguma coisa de lobby, enfim. E tinha a Liga Amadora, a Liga Pro, mas não tinha uma liga feminina. E aí, tipo, eu lembro que eu, tipo, perturbava ela dia e noite, dia e noite. E o primeiro campeonato na LAN foi a gente mesmas que organizamos, assim, juntamos nós, falamos, mano, eu vou correr atrás disso. E eu lembro que eu chamei a Poca, e o primeiro campeonato foi a G3X Cup, que foi a GTX Cup Family e foi na Max 5. E aí eu chamei a Poca, eu falei, a Poca, eu sei que você vai organizar um campeonato que é a G3X Cup. Era ele e o Gaulês que estavam organizando. Eu queria muito que você organizasse um feminino. E aí ele me deu, falou assim, olha, MD, super top, a gente não vai cobrar nada, nem as inscrições e tal, mas a gente não vai ter premiação para dar para vocês. Mas assim, só por estar na LAN, Instituto de Graça, vocês animam? E aí a gente, tipo, eu levei isso para as meninas e as meninas super animaram. E aí a gente mesma começamos a correr atrás de premiação, e eu lembro que a gente fechou com alguma loja de periférico, a HyperX doou algumas coisas. E o Gal e o Apoca fizeram acontecer essa G3X Cup. E, cara, acho que foi uma das melhores sensações, acho que da vida de todas as meninas. A Nath, que tá aí no chat, se não me engano, ela era da Pichal. E eu lembro de jogar contra o time delas, eu acho que era um dos melhores times na época. E uma coisa que me marcou muito é que na época era Pro Game, era o time top, assim, sabe? Que era Gabs, a Santininha, a Xoliana. A gente, lógico, não ganhou na final, mas meu time era o time da Brave e a gente ganhou delas e isso me marcou muito, porque, assim, eram meninas que eu via jogando e admirava e ganhar delas nunca passou pela minha cabeça, sabe? Então, naquele dia eu fiquei em êxtase. Foi um dia, tipo, absurdo. E depois desse dia, assim, cada dia mais todas as meninas do cenário começamos, assim, a lutar para ter campeonato, para ter uma liga feminina, para ter premiação. E logo em seguida disso foi o 24/7, né? Que foi um projeto que eu idealizei, mas que todas as meninas do cenário participaram, que foi de manter uma stream de 24 horas ligada por uma semana para a gente arrecadar dinheiro para poder. Teve a Power Lounge Cup, que eu também entrei em contato com o Bob, que ele era dono da Power Lounge. Falei, Bob,
vamos organizar um campeonato feminino, por favor, e tal. Eu insisti, ele falou: "Mano, só vem, a gente não vai te cobrar nada, eu super animo". E aí eu chamei o Apoca de novo, eu falei: "Apoca, vamos organizar mais um campeonato, os times estão crescendo, a gente vive fazendo mix feminino, mas não tem um campeonato pra gente". E aí o Apoca super topou, e foi quando rolou até a Powerade Cup masculina, né, que tipo, na verdade eu fui com a ideia da feminina, e acabou virando um campeonato que teve tanto masculino quanto feminino. E as Uhum. meninas, cara, todo o cenário se juntou. A gente ficou com uma semana de live ligada sem parar e a gente arrecadou mais de R$ 10.000 de premiação. A gente nunca pensou em ter uma premiação assim. E eu, inclusive, fiquei em segundo lugar nesse campeonato, mas eu fiquei tão feliz assim que, cara, ver as coisas acontecendo devagarzinho na época doía muito, porque a gente, tipo assim, sabia que tinha potencial, sabia que tinha time, mas hoje eu olho pra trás e falo: "Caraca, a gente teve uma puta de uma força", tipo, foi difícil pra caramba, mas é graças a isso que hoje muitas meninas se inspiram, sabe, é graças a toda uma luta que todas as meninas naquela época tiveram. Então, tipo, eu sou muito grata a tudo que a gente viveu, por mais que a gente tenha passado por muito perrengue, assim. Uhum. Você fez parte da leva de meninas que construiu o cenário feminino do jeito que é hoje, né? É, Que construiu. basicamente. Não tinha campeonato pra vocês jogarem, vocês foram lá e fizeram assim, tá tudo na conta de vocês, né? De certa forma. É, teve que vir da gente, mas assim, é lógico que teve muita ajuda, tipo o Bob, eh, o Apoca, o Gaules, todos eles, assim, foram essenciais para fazer acontecer, né, porque a gente queria, mas a gente não sabia como organizar um campeonato presencial. Na época, tipo, o Max 5 era febre, todo mundo ia para jogar mix, todo mundo ia fazer corujão, todo mundo fazia campeonato lá, mas não tinha nada para mulher. E aí, se não Uhum, fossem, obviamente, eles de dentro, a gente não teria conseguido também. Mas uhum, assim, foi uma loucura esse comecinho do cenário. Teve também o outro projeto da CEPS, que foi a Corujona, que a gente reuniu mulheres do Brasil inteiro e vamos supor, você é, sei lá, da Bahia, que foi o caso da Band, e queria vir para esse mix que é aqui em São Paulo, a gente streamava todo o cenário, arrecadava dinheiro para pagar passagem para todas as meninas poderem vir para cá para a gente jogar esse corujão como se fosse um campeonatinho, sabe? E aí, tipo, eu sempre trabalhei com biscuit, um monte de coisa manual. E eu lembro que nos corujões, assim, nas corujonas, eu fazia lembrancinha, né? Eu fiz uma corujinha, assim, de chaveiro pra dar pra todas as meninas. E, cara, era muito gostoso essa época. Eu sinto muita falta de como era é, muita mina unida, assim. uhum. É, com certeza. É, quando a gente fala de campeonato feminino, pô, eu e você, a gente já tá no cenário feminino há um tempo, a gente já tá junta nisso, né, há bastante tempo, vem nos campeonatos de vários jogos e tal. Mas ainda tem um certo preconceito de, assim, sempre que a gente fala disso, tem um cara pra falar, ai, não sei o quê, mas tem que ser misto. Tem que ser misto e não tem que ter um negócio só pra mulher. Quando você começou a organizar essas coisas focado nas mulheres, o que que você tinha em mente? Assim, você já via as meninas jogando e você já pensava, tá, a gente precisa de uma liga só pra gente? Ou assim, você tinha o foco de talvez colocar uma menina entre os meninos? Cara, nunca foi sobre querer separar um cenário. Foi justamente pra incentivar mais meninas a entrarem num cenário geral. E, na verdade, o cenário feminino ele não é para separar mulher de homem, é para incentivar mulheres a entrar. Porque muitas das vezes, assim, quando você começa a jogar e você não joga muito bem, você nunca vai ser julgada porque você é noob, porque você é ruim. Você vai ser julgada porque você é mulher. Isso é muito desconfortante. Muitas meninas não sabem lidar com isso, saca? Então, a ideia inicial de criar um cenário feminino foi pra gente não ter que ficar ouvindo merda e se um dia a gente for ser julgada por ser ruim ou porque não sabe jogar, que seja pela nossa habilidade, mas que não seja um vai lavar louça, ou então gente que ficava dando em cima da gente. Cara, no começo do cenário era muito pior, porque era um mundo onde eles consideravam exclusivo deles, e aí escutavam uma voz feminina no Voice, e aí era: "Ai, casa comigo". E aí se você ignora, você é a vagabunda, vai tomar naquele lugar. Então, tipo, isso era muito pior naquele começo. E a ideia de fazer um cenário feminino foi justamente pra, tipo, mano, a gente só quer jogar, saca? E pelo menos mulher se entende. Uhum. E, cara, eh
eu costumo falar muito sobre isso, e as pessoas chegam sempre batem na mesma tecla. Tá, se não é para separar o cenário, por que que tá separando? Por que que não tem time misto? Isso é a coisa que eu mais escuto, Ué, né? Porque cobra os homens, não cobra a gente. não, e tipo, é difícil a convivência entre homens e mulheres. É muito difícil você manter um time assim. Eu acho que por mais que consiga, tem muita dificuldade. E aí as pessoas falam, beleza, mas se você pegar a melhor mulher do time feminino, da Fúria, por exemplo, que é o melhor time brasileiro atual, e o melhor time brasileiro masculino atual, eles nem se comparam, os homens são muito melhores e blá 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 blá. E aí, tipo, eu já bati na tecla que homens, mulheres, enfim, não importa o seu gênero, sua opção sexual, você não tem distinção nenhuma porque os jogos dependem da sua habilidade psicológica, e aí até aí somos todos iguais. Mas culturalmente, a gente tem uma coisa chamada efeito dominó, que é quando você é um menino e você é adolescente, você pode chegar da sua escola e você pode, sei lá, você pode jogar um videogame. Quando você é mulher, você tem que chegar, você tem que ajudar a sua mãe nas tarefas de casa. Então, culturalmente, os homens eles têm essa intimidade, esse contato com jogos e videogames e coisas que estimulam a lógica, enfim, o desempenho em relação a jogos muito mais cedo. Então, eles podem trabalhar isso desde muito cedo e, consequentemente, evoluir isso muito rápido. Então, tá aí o primeiro ponto. E aí, o segundo ponto é que o cenário feminino, se você pegar aí o time da Fúria, o maior time masculino de CSGO recebe, no mínimo, o triplo ou o dobro do que o melhor time feminino recebe. E se você pegar, tirando o primeiro time feminino, os outros times, nenhuma, eu bato no pé no chão, nenhuma mulher consegue jogar CSGO e viver disso financeiramente. Nenhuma mulher se sustenta sendo uma jogadora. E hoje isso é uma realidade há muito tempo para o cenário masculino, que nem existe cenário masculino, enfim, para os homens. Então, assim, todas as mulheres que jogam profissionalmente, ou elas têm que fazer uma faculdade, ou elas precisam trabalhar. E aí, consequentemente, elas não têm o mesmo tempo que um cara que há muito tempo ele recebe muito bem para se dedicar, para viver disso 24 horas. Porque vamos dar um exemplo, eu sempre cito o do Mal, que é um jogador que está lá na IE, ele tem 15 anos, ele tem a oportunidade de ir lá para fora com 15 anos, fazer parte de uma experiência internacional. Então, com 15 anos, muito cedo, ele pôde vivenciar isso e evoluir, ter toda uma vida para evoluir a sua carreira com o tempo. E agora, a Juliana, a Xoliana, pela primeira vez na história do cenário feminino, vai jogar num time exterior. Quando isso já era realidade, sei lá, 5 anos atrás, com Fallen, com Fê, saca? Então, assim, é questão de oportunidade mesmo. Se você dá uma oportunidade para uma menina, igual você dá para um cara, ela vai ter tempo suficiente, digo isso financeiramente, para se dedicar o mesmo que ele tem. Tipo, o meu namorado, ele senta no PC meio-dia e ele sai às 8 da noite. Ele passa esse tempo inteiro treinando. Eu nunca tive essa oportunidade na vida, porque se eu passo essa quantidade de horas treinando, eu não vou me bancar, eu não vou pagar uma conta, tá entendendo? Então, assim, financeiramente, os homens eles são pagos muito melhor e eles têm essa chance de se dedicar muito mais. Então, consequentemente, evoluir muito mais, saca? O que eu fico um pouco chateada é quando as pessoas põem isso como vitimismo e etc. E o cenário feminino, como ele é um nicho fechado, muitas das vezes a skill ela se limita. Tanto que o cenário feminino, os times ele vão evoluindo e quando eles chegam no nível do melhor time do Brasil, feminino, eles param ali nesse nível. Dificilmente um time evolui muito mais do que isso. Por exemplo, a gente teve o time da Pan, da Chole, por muito tempo como top 1 isolado, e agora a Fúria tá nesse mesmo pique, mas ainda assim, tipo, não saiu nada muito desse nível, saca? Pra, tipo, ganhar do melhor time masculino do Brasil. Isso não acontece. E um dos pontos é que, se você for pegar o grupo geral de marcar treino, você marca time treino, alguns times não aceitam treinar. E aí o que eles alegam é que o time feminino não é vantagem. Não é porque vocês são mulheres, mas é porque o seu time é inferior ao meu, e aí pra gente não é muita vantagem treinar contra um time inferior. O que não faz sentido, porque um dia eles foram um time inferior para alguém, saca? Então um dia eles precisavam evoluir, e ninguém nunca repara, quando é um time masculino, se ele tá muito abaixo, saca? Mas
quando é um time feminino, isso é um peso muito grande. Então é difícil o cenário evoluir, tanto em questão profissional, maturidade e principalmente em skill, o cenário feminino ele vai demorar para evoluir muito mais, porque a gente só tem a gente. Dificilmente a gente consegue jogar, são poucos os times que aceitam jogar. E quando aceita, muitas das vezes alguns times trollam, ou joga diferente, ou joga rushando. E aí, tipo, eles alegam, ué, não aguenta? Então por que que vocês pedem treino? A gente joga rushando assim, mas não é assim, porque se você pega e joga rushando contra uma bunda vida, vai acontecer o que, que aconteceu aí no Twitter há pouco tempo. Os jogadores, o coach reclamando, falando que no Brasil não treina direito, porque eles estão ali para treinar a sério. Muitas das vezes contra um time feminino, ninguém leva a sério, saca? Então, assim, é muita coisa aí estrutural, cultural, para mexer aí, desconstruir para a gente poder ter um cenário igual onde você possa cobrar uma mulher de jogar a mesma coisa que um cara. Uhum, com certeza. Aulas, aulas. Eu queria que todo mundo, todos esses caras que falam esse tipo de coisa, vissem você falando isso, porque é só a realidade, né? É só a verdade, assim. As meninas, elas estão tentando, elas estão dando tudo de si, as que conseguem, né? Mas ainda não é uma realidade igualitária, as meninas ainda não conseguem ter o... E muitas das vezes, Viver do jogo ainda é privilégio, né? exato. Muitas das vezes as mulheres elas precisam se esforçar 5, 10 vezes mais, saca? Uhum. Então, tipo assim, o Tier 3 masculino de CSGO no Brasil recebe a mesma coisa que o Tier 1 feminino. Então, tipo, pra você ser um time com uma organização boa, ou você tá no topo ou você não é nada. Tipo, até pouco tempo teve a GC Master, tinha 2 times sem organização. Tipo, no maior campeonato da história do cenário feminino. Então, tipo, o 60 mil Tier reais de premiação, né? Inédito exato. também. E o Tier 3, lá, sei lá, o campeonato da Liga Amadora, que é um dos campeonatos medianos, assim, da GC, tem Liga Del, Liga Pro, tem Clutch, muita coisa acima. E lá na Liga Amadora já tem a organização contratando o time masculino e dando salário, sabe? Então, assim, é difícil. É difícil você querer cobrar uma mina de jogar a mesma coisa, sendo que a gente não tá nem perto de estar no mesmo igualdade, assim, principalmente profissional. Uhum, com certeza. Ainda sobre tudo isso, né? Sobre viver de Counter-Strike, sobre viver de esporte sendo mulher. Aqui no Brasil, principalmente, porque a gente só tem acesso à realidade aqui no Brasil por viver isso, né? Eu queria saber qual que foi. Já te jogar na fogueira. Qual que foi o primeiro time, né? A primeira oportunidade em que você conseguiu receber um salário, em que você pensou, opa, agora eu trabalho com isso. Porque você já falou até no Twitter, você já falou. Aqui, né? Você já falou que você já trabalhou como manicure, que você já teve outros trabalhos, que você dava os seus jeitos de se sustentar pra continuar jogando CS. Como que foi isso e como foi conseguir a primeira oportunidade remunerada, além dos campeonatos que você já jogava, o primeiro Cara, salário? primeiro e a melhor organização da minha vida foi a Bootcamp, né? Primeira organização que me pagou. Eu tenho muito carinho por essa organização, porque foi uma organização que acreditou na gente, que pagou toda a nossa viagem para a Suécia. A gente viajou para a Suécia e fomos o melhor time da história do CSGO feminino a ter um ranking, o melhor ranking da história no Brasil, né? Então esse time ficou em, se não me engano, 11º ou nono lugar no ranking, foi o time que mais se aproximou do topo no feminino. Então, assim, a gente se dedicou muito. Eles fizeram uma coisa que era muito surreal naquela época. Foi em 2016, se não me engano, 17. Eles pagaram todas as nossas passagens, pagaram nossa estadia, pagaram um bootcamp pra gente, ou seja, eles sabiam que o nível aqui no Brasil era muito desnivelado porque não tinha um cenário estável, então eles pagaram 20 dias pra gente ficar lá na Europa treinando contra os times femininos de lá que já tinham um cenário mais estável. Pra gente se preparar melhor para esse campeonato. Então não foi só tipo, vamos pagar sua viagem, você vai jogar, mesmo sabendo que é muito diferente a igualdade de cenário. Então se vira lá fora, se você não for bem, a comunidade vai te dar hate, mas a gente não fez nada para ajudar. Nunca foi assim. Pelo contrário, tipo, eles super ajudaram. Tem que agradecer também muito aos meninos que na época era da SK, que ajudaram muita gente. O próprio Phelps, na época, ele deu uma faca que valia horrores, assim, e a gente conseguiu alugar a Lan House, né, que foi a Inferno Online. Então, assim, a HyperX também super ajudou a gente.
Mas foi uma experiência, assim, absurda. E o que eu mais senti de diferença lá é que é uma coisa normal ser uma jogadora profissional e você consegue viver disso. E pra gente era uma realidade muito distante. Mas a bootcamp Ser uma tornou. jogadora lá fora é É, normal e dá pra viver? sim, Você sim. pode falar mais sobre isso, assim, vocês conheceram outros times femininos lá? Sim, Como é que foi essa a gente, experiência? eu fiquei amiga da. Cara, isso é muito surreal, porque eu era muito fã das meninas do 1.6 e você virar amiga, tipo, é absurdo. Eu digo amiga mesmo de, tipo, se falar mesmo, diariamente. Eu virei amiga da Juliano e da Zaz, que são duas jogadoras que, é, por acaso, assim, tava na mesma região que a gente na after party do campeonato, a gente acabou conversando, e eu nem falava inglês, eu sei que elas me entendiam. Eu só desenrolava e ficava fazendo mímica, mas elas me entendiam. E assim, essa viagem pra Suécia, inclusive, me ajudou muito no inglês, porque você não tem opção, você tem que aprender a se virar. Então, tipo, eu aprendi muito a me virar por causa disso. E aí você conhece as meninas e aí você vai conversando. E aí, moço, tá aparecendo. Não, tá aparecendo não, tá cortadinho. Rafa, Ah, tá gankou cortado. aí? Não, foi. Se ele quiser É, dar um oizinho também, não tem problema ele tá não. comendo, tá com comida. Não tá aparecendo não. Enfim, e aí conversando assim com elas, pô, você vê que as meninas são super estabilizadas financeiramente, tem casa própria, tem carro, tipo, carrão mesmo, assim, Nossa. sabe? Aí, tipo, Porsche, BMW, tipo. E você acha que é porque elas vêm de uma família de condição financeira boa? Não, é porque elas conquistaram isso com CS, sabe? Então, assim, é um salário. Não sei nem como falar, um salário absurdo para uma realidade Fala, que você aqui quer no falar os Brasil valores pra gente? não, tipo, eu vou chutar alto aí, mas com base, assim, no que ela falou, assim, no mínimo as meninas recebem, assim, 30.000 euros Nossa, fácil. meu Deus. Tipo, porque além de salário, as empresas e organizações investem em, tipo, plataforma de streamers, em patrocínios e assim, tipo, na imagem principalmente. Isso é uma realidade que dificilmente vai acontecer. O Brasil ele tem muito a síndrome do pink money, de querer sugar o cenário feminino e aproveitar do marketing de mulheres, mas ele não Sem entende apoiar. que tá tudo bem você fazer isso desde que você retorne para o cenário feminino. E as empresas, assim, não entendem. Porque, na real, nunca me incomodei em fazer um photoshooting ou, sei lá, um vídeo de divulgação para uma organização e dar a minha imagem para essa organização lucrar com isso. Eu entendo que é uma parceria de duas vias. Tipo, eu quero sim receber, mas eu também tenho que trabalhar para isso. E o problema não é esse, o problema é que as organizações sugam muito o cenário feminino e como a gente já não tem nada, eu acho que. É que eu não sei como falar isso sem parecer feio, mas eles exploram muito, sabe? Olha, já Uhum. que essa é a realidade, então eu não vou poder te pagar um salário porque o cenário feminino ele não é rentável, então eu vou te dar uma ajuda de custo de 200, R$ 500. E o cenário feminino ele é rentável, ele tem tanto público quanto o masculino. A maioria das mulheres sabem trabalhar a imagem, coisa que no masculino não acontece. Então, assim, o que dá dinheiro na rede social é você trabalhar Instagram, é você trabalhar a rede social. Eu falo por mim, Evelyn. Eu parei de jogar porque jogar e treinar me consumia muito tempo e eu não ganhava nada com isso. E eu trabalhando a minha imagem, eu consigo me sustentar. Eu mudei para São Paulo, tô montando a minha casa. Então, assim, eu não tenho um emprego fixo mais. Tipo, jogadora profissional com ajuda de custo. Não, mas eu trabalho minha imagem pra isso e, consequentemente, eu recebo bem por causa disso, saca? Uhum. E uma organização consegue fazer uma via de mão dupla efetiva, né? Consegue, sei lá, se uma org Muito. grande pega uma jogadora, eles conseguem. A Loud, o que que a Loud fez? A Taiga já era grande. A Loud fez a Taiga ser gigante. E a Taiga deu Exato. visibilidade, deu credibilidade no cenário de LoL pra E Taiga. Dá pra assim, fazer isso. as organizações são muito, com todo respeito, burra. Porque tem milhares de empresas que querem investir e começar a investir. Como, por exemplo, eu não vou citar nome, mas ano passado eu estava num time que estava desesperado para fechar com um time feminino porque uma loja de maquiagem super conhecida queria fechar patrocínio. E aí, tipo, você tem uma Nike da vida que fechou com a Fúria, que super apoia, tipo, as mulheres, sempre fazem campanhas assim. Cara, é questão mesmo de você trabalhar pra, tipo, vender o produto, sabe? Vender um time feminino é muito mais fácil do que você vender um time masculino.
com toda certeza do mundo. Eu já trabalhei, tipo, internamente, já dei muita palestra para empresas e digo assim, de coisa corporativa mesmo. E a maioria das empresas preferem trabalhar com mulheres. Porque mulher tem mais Uhum. compromisso, porque mulher leva mais a sério, mulher trabalha mais melhor, por isso. Aham. É complicado, né? É complicadíssimo. Eu tô achando muito da hora que, assim, a entrevista é sobre você, sobre sua vida, sobre sua carreira, mas você tá tão dentro e tão entregue ao cenário feminino que acabou se tornando sobre o cenário feminino, né? O cenário feminino, ele Cara, fala isso tanto de pra mim é você. o meu xodó, não dá. Eu sou apaixonada no cenário feminino. Aham. É, o Luigi, eu não tô lendo o chat porque eu acho que perde um pouquinho do dinamismo da conversa. Mas o Luigi falou aqui: o que falta na cabeça das orgs? Mulheres? E sim, né? Com Acho, certeza. acho que não só isso, mas, por exemplo, não só na cabeça. A gente tem a Cherry e a Marina, que são frente de organizações. Mas tem tanta, mas tanta profissão dentro do esporte que dá para você botar uma manager, uma social media. A maioria das social media são mulheres, porque mulheres têm um compromisso melhor com a rede social, eu já falei isso. Mas, tipo, tem fotógrafa, tem, enfim, community manager, tem partner manager. Então, tipo, tem muita profissão e muita mulher no cenário. E aí, tipo, por que que as empresas só contratam quem tem experiência? Porque, querendo ou não, homens eles têm experiência porque eles têm oportunidade primeiro, muito mais oportunidade. E muitas das vezes uma mulher sem experiência vai trabalhar muito melhor do que um cara que já teve experiência, porque às vezes o cara tá insistindo numa parada que não funciona, saca? O cenário de esportes em si, ele é muito novo, no geral, assim, profissionalmente. Então, tipo, eu acho que falta mais dar oportunidade para mulheres que não têm experiência, mulheres que estão começando para homens também, assim, num geral. Mas é que as oportunidades são priorizadas para homens. Uhum, sim. É, voltando nisso que a gente tava falando sobre você ganhar dinheiro com CS como jogadora profissional e tal, por volta de 2018 a gente teve um avanço no cenário feminino de Counter-Strike, que assim, algumas organizações vieram, os campeonatos começaram a ser um pouquinho mais frequentes, né? E eu queria saber se nessa época você sentiu que, tipo, tá, agora vai. Eu lembro que você tava na Vivo Cage, e foi a primeira vez que eu te vi, porque vocês tinham assinado com a Cage, e aí vocês foram, né? Era você, a Kai, eu não lembro o restante das meninas. Ninha, a Gabs e a Shai. Sim, maravilhosa. E aí vocês foram em um jogo da Superliga de LoL pra ver os meninos da Cade jogarem. E aí eu conversei com você nesse dia e assim, a aura de divindade que vocês daquele time esbanjavam, assim, e o cenário feminino, assim, tem essa coisa, né? Essa magia. Você sentiu que nesse momento que as orgs estavam entrando um pouquinho mais, agora vai? Agora ia? Tipo, você sentiu Nesse isso? momento, sim, eu achei que ia mudar absurdo, porque a gente tinha muitas organizações grandes investindo no cenário feminino. E aí, tipo, do ano passado para cá, todas essas organizações dispensaram o time, ou encerraram o projeto feminino, ou não contrataram mais, não renovaram. E aí despencou tudo e eu tô me sentindo em 2017 de novo, sabe? Porque eu vejo assim, Uhum. poucas organizações investindo. A gente, no máximo, tem 4, 5 times aí com org, e muitas mulheres pararam de jogar por causa disso, eu falo por mim. Porque se tivesse mais organizações, a gente teria com certeza 10 para mais times fácil, sabe? Aham. É, por volta, acho que foi em 2019 que você entrou na BD. Isso. Aí a BD surgiu com aquele projeto de trazer um time feminino para o campeonato franqueado brasileiro, né, que é o CPCS. E você tava nesse time, você teve a oportunidade de estar ali. Como que foi essa oportunidade? Você tinha um time feminino, você tinha, se não me engano, uma game house, né? Vocês tinham uma oportunidade legal ali. E vocês jogavam em stage, todas aquelas coisas. Como foi jogar o CBCS? Como foi estar na BD nesse momento? Acho que foi um choque para mim, porque aquilo era uma realidade muito distante, porque só times masculinos tinham essa realidade. Então, assim, eu não soube lidar muito. Principalmente foi a primeira vez que eu, tipo, deixei mesmo a minha mãe. Foi um ano que eu tive muita perda na minha família. Perdi minha tia, que eu era muito apegada, perdi um tio.
Então, assim, estar longe de casa me fez muito mal. Mas assim, o projeto em si foi absurdo. É lógico, a gente tomou muito sapeco, porque a diferença de nível ela ainda é muito grande, mas assim, eu sinto que eu evolui muito, muito, absurdamente muito, jogando contra os meninos, porque todos os times lá, todos não, mas alguns, a grande maioria, aceitavam treinar com a gente, né? E querendo ou não, isso evoluiu muito. Quero espirrar. Pode espirrar. Foi. Querendo ou não, isso evoluiu muito, todas as meninas individualmente. E como time, a gente começou a ter outra visão, onde lembra que eu falei que o cenário feminino evolui até um certo ponto e ele estagna ali, porque ali é o máximo que a gente tem. E aí, para essa parte, mudou muito a minha visão de jogo. Eu sinto que eu aprendi mais nessa época do que em toda a minha carreira na história que eu joguei antes, assim. Mas o projeto ele é muito incrível, é muito cansativo também, porque ao mesmo tempo que você tem uma oportunidade foda, você tem que se esforçar 500 vezes mais, porque você tá muito abaixo, muito, muito, e você tem que correr atrás do prejuízo. E tem dois tipos de pessoas que assistem esses jogos, né? Tem as pessoas que entendem toda o efeito dominó que a gente brincou, né, que eu expliquei, e as pessoas que acham que a gente não merece estar ali porque, nossa, tira essa mulher daí. Olha que jogo lixo. 16-3, 16-2, que espanco, só para passar vergonha. E as pessoas que falavam isso não enxergavam o quanto era difícil pra gente. Então, psicologicamente, para mim, foi muito zoado, porque ao mesmo tempo que é uma oportunidade muito foda, é uma batalha psicológica e social absurda contra as pessoas ignorantes, sabe? Então, Uhum. acho que pra mim, acho que a maior dificuldade foi essa. Mas, assim, é, é, foi, acho que, um dos maiores passos, assim, no cenário geral que já teve. Aham. E aí você jogou esse campeonato, vocês participaram, né, juntas desse campeonato, e logo depois disso você anunciou que você não ia mais seguir como jogadora, né? A gente teve um papo sobre isso, não sei nem se eu posso falar disso aqui ao vivo, né? Mas a gente teve um papo sobre isso um pouquinho antes de eu sair da ESPN. E você me falou uma coisa que ficou assim gravado na minha cabeça, sabe? Que foi que você tinha todas as coisas que você precisava ali como jogadora, que você tinha coisas que você tinha sonhado muito, mas você teve aquele toque de perceber que não era aquilo que você queria, que não era aquilo que você estava almejando para sua vida naquele momento. Você pode falar um pouco desse momento que você teve de perceber que você deveria deixar o cenário feminino como jogadora? O cenário do CS, né, no geral. Sim. Acho que foi a decisão mais difícil da minha vida. Uma vida inteira eu sonhei em ter uma GH, em ter um time, em disputar um dos maiores campeonatos da história. E eu tinha tudo isso e eu não me sentia feliz, eu me sentia muito mal psicologicamente, financeiramente. Ainda não era o suficiente para eu viver os meus sonhos e ter uma casa aqui em São Paulo, me sustentar. Então, assim, foi uma luta interna entre será que eu quero isso ou será que eu tô sendo muito injusta, em pensar que eu não quero, mesmo depois de anos ter sonhado com isso. E aí, tipo, foi muito difícil e eu percebi que tudo bem os sonhos mudarem da gente, né? Eu tinha muito medo de estar saindo do cenário feminino, porque eu tenho muito carinho pelo cenário feminino. E eu não me via fazendo nada, até então eu nem imaginava que eu fosse comentar, que eu fosse apresentar, que eu fosse analisar CS, sabe? Isso nem tinha nenhuma mulher fazendo isso nessa época. Então, eu gostava muito de tudo que eu já tinha conquistado, eu tinha muito apego para minha carreira, eu tinha muita gente que falava: não, você não pode desistir, é, você é um nome muito importante para as meninas, você jogando é necessário, enfim. E eu pesei muito isso na minha cabeça. E aí até que chegou um dia que eu falei, cara, não é isso que eu quero mais pra minha vida. E eu não posso mentir pra mim, sabe? Foi a fase que eu não sabia como lidar com isso. Foi o comecinho do ano, onde eu achei que eu ia sentir falta de jogar, é, onde eu achei que eu ia sentir saudade de competir.
E no começo, realmente, eu ficava me perguntando muito isso, sabe? Tipo, será que eu vou sentir falta de competir? Será que eu vou. Enfim, eu tinha medo de me arrepender, porque pela primeira vez eu tinha tudo que eu sempre sonhei durante anos. E aí eu conversei com o Rafa, que foi, tipo, essencial pra abrir um pouco minha mente. E ele falou uma frase, ele falou: "Pô, e se você de verdade não quiser mais jogar? E se essa realmente for a sua vontade? Você vai deixar de seguir o que seu coração quer só porque você tá com birra, porque foi seu sonho a vida inteira, e se mudou?" E aí eu fiquei pensando muito nisso, tipo, semanas e semanas, e realmente tinha mudado. Esse não era mais meu sonho, mas eu sempre, tipo, tinha na cabeça que eu queria continuar no meio de esportes, de CS, mas eu não sabia o quê. E foi quando eu fui chamada pra comentar Girl Game, na verdade eu fui chamada pra tampar buraco, assim, porque parece que a organização queria que só tivesse mulheres. E aí eu falei: "Mano, eu vou, tipo, eu não tô jogando mesmo, não vou jogar". E aí eu nunca vou esquecer, assim que eu acabei de comentar, o XRM ele me parou, e cara, o XRM é um cara absurdo de comentários e narração, há séculos eu admiro o trampo dele. Com Ele falou: certeza. "Meu, você já pensou em trabalhar comentando os jogos? Você entende muito do jogo, você fala muito bem, você se comunica muito bem". Cara, eu achei absurdo suas análises, eu acho que você tem tudo pra virar nessa parada, saca. Eu nunca vou esquecer ele. E aí, desde esse dia eu fiquei pensando, eu falei: "E se, saca? E se por um acaso eu fosse comentar?" Porque eu realmente eu gosto muito do jogo, eu sou apaixonada no CS, mas eu não tenho vontade mais de passar tantas horas treinando, eu não tenho vontade do quão isso é cansativo psicologicamente e tomava meu tempo. Eu tenho vontade de jogar outros jogos e quando você joga profissionalmente, você não tem tempo pra isso, você tem que se dedicar para o CS, saca. Uhum. E aí eu botei na cabeça que eu, tá, vou comentar o que vier. E aí o XRM ele me perguntou sobre a liga feminina que estava tendo trimestral. Eu falei: "Não, mano, super top". Aí a Babi me chamou pra comentar e, meu, tipo, eu tive muita dica legal, inclusive dela e do XRM. O XRM me ensinou, tipo, a respirar, cuidar da voz, sobre, tipo assim, não deixar com eco na sala, botar coisas assim pra, tipo, rebater. E a Babi me ensinou, tipo, o timing de você entrar quando o narrador deixa de falar. Então, assim, eu fui recebendo dicas e eu fui estudando, e eu, tipo, conforme eles iam me dando feedback, eu também corria muito atrás disso. Eu falei: "Vou estudar essa parada porque eu quero ser boa nisso". Tipo, eu sempre fui muito competitiva em qualquer coisa que eu faça. Então eu queria ser boa nisso, eu não queria só, tipo, fazer ou que as pessoas me chamassem só porque eu sou mulher, eu sempre fui muito contra isso. Eu acho que as mulheres elas têm sim que ter oportunidade, mas eu também sou muito contra uma mulher que é muito acomodada, ela tem uma oportunidade e ela faz de qualquer jeito. Não, eu acho Aham. que quando a gente tem oportunidade, é aí mesmo que a gente tem que dar o nosso 200% pra mostrar que a gente pode e, E mano, pra abrir oportunidade para as próximas também, né. exatamente, porque se você recebe uma oportunidade, você tá acomodado e faz alguma coisa de qualquer jeito, você sempre vai deixar aquela imagem que a gente não é o suficiente, sabe. Então, quando eu fui chamada pra comentar a liga, eu comecei a estudar os times, os vetos, tipo, eu não queria só falar, sentar ali e falar o que eu tô vendo. Eu queria ter base pra, tipo, falar sobre os times, sabe. E aí, tipo, eu recebi muito elogio, foi quando eu fui chamada pra fazer a CS Summit, que era MIBR G2, e eu estava tipo: "Mano, tô recebendo elogio, acho que tá ok, vou aceitar esse trampo". Cara, eu recebi uma chuva de hate fudida, tipo, era, sei lá, 50.000 pessoas na transmissão e todas me xingando porque eu sou mulher, todas falando que eu não devia estar ali, que eu não entendo nada de CS. Uma coisa que me marcou muito é que um dos comentaristas era uma mesa de 3, 4 pessoas, e um dos comentaristas fez uma pergunta para mais 3 e eu era uma. E aí eu respondi diferente desses 2 e aí o chat inteiro começou a me dar hate: "Ah lá, nem entende". E o cara que fez a pergunta, ele falou: "Na verdade, a resposta certa é a da AMD, por isso, por isso, por isso". E aí ele explicou. E aí foi quando eu vi que o chat mudou um pouco, sabe. Porque até então, as pessoas não estão nem aí para o que eu estava falando. Só o fato de falar era o suficiente para elas me darem hate. E aí, se eu discordei de 2 caras, por mais que eu esteja certa, para as pessoas eu estava errada porque eu sou mulher. Então isso me marcou muito. E aí quando esse cara corrigiu, tipo, e falou disso, o chat, tipo, meio que ficou deu uma, tipo, parada de me xingar. Isso me marcou Uhum. muito.
E aí, tipo, acabou a transmissão, eu botei na minha cabeça que eu não ia ficar bolada por isso, sabe? Eu já tinha vivenciado isso como jogadora, como comentarista. Tamo aí, né? Tipo, vai ter gente pra falar, eu só Uhum. vou me Não é a esforçar primeira e nem a última vez, né? e nem vai ser, né? Eu vou me esforçar pra ser boa. E, tipo, dane-se que as pessoas estão falando. E aí, a fita que eu postei sobre isso, e, cara, eu recebi sei lá, umas 100 DM de pessoas me dando força e pessoas que estavam assistindo me elogiando, sabe? Falando, pô, nunca vi uma mina comentar e entender de verdade do jogo, você sabe o que você fala. Eu sei que tem muito preconceito. Eu mesmo achei, quando eu te vi, que você tava ali só pra cobrir cota, mas você realmente entende. E aí eu fui chamada pra fazer a GC Master feminina, a GC Master 5, fui chamada pra fazer o Tribute Major, e cada vez mais eu fui chamada pra comentar, tipo, analisar, pra apresentar os campeonatos. E, cara, eu me achei muito nisso, porque eu tô falando de uma parada que eu amo, e eu posso falar no cenário masculino, onde eu vou ter financeiramente uma rentabilidade maior, e ao mesmo tempo eu posso trabalhar por feminino, que é a minha paixão. E aí eu posso ter tempo livre, assim, pra eu viver minha vida pessoal, coisa que eu não tinha. Eu posso jogar outros jogos. Então, assim, ser comentarista me deu uma liberdade que eu nunca tive. E é uma situação, assim, que querendo ou não, a gente ainda tem poucas comentaristas mulheres. Eu gostaria de ver mais. Mas é um trabalho que, querendo ou não, a gente recebe igual os homens, sabe? E isso não tem diferença. Então, Uhum. assim, por mais que tenham caras que têm mais experiência que eu, mais tempo que eu tô estudando 5 vezes mais. Então, às vezes as pessoas falam muito sobre isso. Olha, fulano de tal tá comentando há muito tempo, mas fulano de tal só fala o que ele vê. Você não, você tá estudando, dá pra perceber, sabe? Uma coisa que me marcou muito, cara, esses dias eu fui não sei o que eu fui fazer. E aí, tipo, eu entrei na internet e tava rolando o Twitter, assim, e eu vi um comentário sobre mim e a pessoa nem me conhecia, né? Então ela falou: ah, a menina lá que tá comentando Tribute Major comenta muito bem. Era tipo indicação, um post de indicação. Uhum. Então, assim, por mais que é uma pessoa que não me conheceu por Amanda jogadora e conheceu agora comentando e fala que considera que eu falo bem, que eu comento bem, isso pra mim, cara, é sensacional, porque se for pra pegar o pessoal que conheceu a MD jogadora, eu sei que o pessoal vai puxar um pouquinho de sardinha pro meu lado, né? Mas ter esse elogio de gente que nunca me viu antes, eu acho que realmente me faz ver que eu quero continuar nessa parada, saca? Uhum. Sim, com certeza. Eu queria falar sobre a GC feminina, que assim, aconteceu esse ano, né? E era um sonho muito grande das meninas do cenário feminino. O fato de serem 60 mil reais, né? E serem a mesma premiação do masculino, principalmente, é uma coisa muito nova e muito inédita no cenário. E a GC feminina aconteceu e você não estava lá como jogadora, né? Depois desses anos todos, Cara, você não estava jogando lá, mas você estava no casting. Como que foi saber que esse campeonato ia acontecer, saber que você não estaria lá e depois saber que você estaria lá sim? foi a última vez que eu pensei se eu me arrependi, se eu ia me arrepender, se eu tava fazendo a coisa certa, porque isso era o meu maior sonho, tipo, que o cenário brasileiro ele tivesse uma parada assim rentável pra nós, sabe? Que tivesse uma premiação igual ao masculino e foi igual a GC Master 5. E aí eu, tipo, foi a última vez que eu parei assim, então eu falei assim, meu, tá rolando o maior campeonato da história e eu não vou participar. E aquilo martelou muito dentro de mim. E eu parei, eu pensei, eu falei assim, eu acho que eu tô sendo um pouco injusta em me cobrar uma parada que eu já aceitei que não é mais meu dream, tá ligado? E aí, tipo, quando eu comecei a comentar, o primeiro dia de comentário, caraca, eu me sentia jogando. Eu estava muito feliz, muito hypada. E quando acabou, eu falei, não, eu tomei a decisão certa. É isso que eu quero. E foi na GC Master Feminina que eu entendi que eu queria comentar de verdade, que eu queria seguir com isso, saca? Eu me apaixonei por acaso, assim, foi amor, hum, sei lá, o amor por acidente, eu diria. O meu amor pelo comentário, por análise, assim.
Aham. E assim, quando você tava comentando esse campeonato, quando, assim, ele durou acho que 3 dias, né? Ou foi um final de semana só? Foi isso. Foram 2 dias, na real. Aham. Assim, terminou sábado e você foi dormir pra comentar no domingo. O que que você pensou quando você deitou a cabeça no seu travesseiro sobre tudo aquilo que tava acontecendo? Cara, é uma felicidade absurda porque você vê, tipo, meninas novas, meninas que já jogavam antigamente, você vê uma premiação justa, você vê, tipo, pela primeira vez na vida, parece que as coisas estavam melhorando, assim, pra nós, sabe? Então, eu chorei muito no encerramento. Eu, a Babi também chorou pra caralho. A gente, tipo, fica olhando pra tudo isso que tá rolando e lembra de tudo que a gente, tipo, fez lá atrás, como que a gente lutou pra essa parada acontecer. E isso é uma realidade, tipo, mano, meninas novíssimas aí jogando de 15, 14 anos, com 15, 14 anos. Eu não pensava que eu poderia jogar profissionalmente um dia. E meninas aí muito novinha, tipo, por exemplo, eu vou dizer da Fúria lá. A gente tem a Isa. A Isa é um bebê, sabe? E, tipo, já tá no melhor time brasileiro feminino. Então isso era uma realidade muito distante. A gente vê uma Bocor da vida que tem 14, 15 anos e já joga profissionalmente em alto nível, joga pra caralho. Então, tipo, ver como tá se estruturando cada vez mais e como as coisas estão melhorando é do caralho. Não tem palavras que não sejam palavrões pra definir isso. Até tem, mas daí não pode falar nesse horário. É, ainda esse ano aconteceu uma parada muito, muito importante pra você também, que foi a sua imagem ser eternizada no Counter-Strike, né? Você agora tem uma arma que tem o seu rosto, que representa você no jogo que você ama, no jogo da sua vida. Como que foi isso? Como foi saber que você ia receber essa homenagem? Como foi saber que essa homenagem entrou pro jogo realmente? Como que é isso pra você, a sua Glock? Cara, eu acho que eu fechei com chave de ouro, né, aposentadoria, porque foi bem no final, assim, da minha carreira. Mas isso tudo veio graças a Lu, que queriam uma skin. Uma vez a gente trocou uma ideia em algum evento, se não me engano foi a Blast São Paulo. E ela, tipo, a gente trocou ideia e ela falou: Meu, você já fez tanta coisa pelo cenário feminino, é muito foda isso. E, tipo, a gente conversou muito sobre o cenário feminino. E sem pretensão alguma, assim, da minha parte. E ela fez uma surpresa, tipo, ela comentou numa foto minha, amei essa foto, me inspirei. E assim, ela fala que ela já tinha essa ideia de fazer uma skin feminina e tal. E ela falou: Vou fazer uma skin inspirada em você, posso? Eu falei: Meu, como assim? Quem sou eu? Ela: Não, mano, é sério. Tipo, não tem skin pra mulher, tipo, muita que as mulheres olhem e se sintam representadas. E tem muita mina que joga. E você é uma mina que, tipo, eu acho muito da hora, tipo, tudo que você já fez. Eu quero fazer uma skin sua, posso? E aí, tipo, a Luísa já tinha a K Imperatriz aprovada. E eu, tipo, fiquei em choque. Eu falei, meu, se essa porra aprova, tipo, o que que eu vou fazer? Eu acho que eu surto, tá ligado? E aí eu falei, meu, vai na fé, não quero nada, não quero. Só faz aí. E aí ficou pronta. E, tipo, quando ela me entregou, eu chorei super. Nem tinha divulgado ainda. Eu achei muito linda. E eu, tipo, mesmo sem saber se ia ser aprovada, só o fato dela ter feito pra mim, tipo, me emocionou muito. Só o fato dela considerar que eu sou relevante o suficiente pra fazer uma parada pra mim, saca? E aí eu super divulguei, tipo, adoidada. Na época eu tava jogando CBCS, eu escrevi no caderninho, eu aparecia assim na câmera, foto da minha Glock, tipo, eu fazia várias paradas assim. E aí a galera votou e, tipo, teve muito voto, teve muito, muito, muito mais votos do que skins que já tinham sido aprovadas, saca? Mas eu é muito louco, porque, tipo, não interfere, assim, a quantidade de votos. A Valve, ela aprova a skin que ela quer. Você manda a coleção, então, tipo, teve a coleção Warm Up, né, da Look, teve milhares de skins. Teve a minha Glock, tinha skins parecidas com a minha de outras bonequinhas, mas só a Glock tinha sido inspirada em mim. E aí, cara, um belo dia eu tava streamando, e aí minha live lotou, tipo, subiu, sei lá, 10 vezes mais a quantidade de visualização. E todo mundo falou: Meu, sua Glock tá no jogo. E eu surtei, tipo, eu fiquei paralisada, eu comecei a chorar. Eu falei, mano, eu não tô acreditando, vocês estão me baitando, me trollando. E aí eu fui pro Twitter.
E aí tinha um post do Gal, tipo, me parabenizando. Eu falei, meu, aconteceu. Caralho, o bagulhão aconteceu. E agora? Tipo, eu não conseguia, tipo, acreditar. E minha maior felicidade, lógico que eu fiquei muito feliz por ter sido uma parada inspirada em mim. Mas de ter sido uma mulher e ser brasileira, pra mim, teve um peso absurdo pra caralho. Então, mano, eu chorei muito e, tipo, toda vez que eu pego nela, tipo, eu fico babando, assim. E eu falo, meu, o jogo da minha vida tem uma parada, assim, um pedacinho de mim, saca? Uhum. Isso, sei lá, pra mim foi, acho que o auge, assim, da minha vida inteira. Você fala, assim, com certeza, então, que o CS é o jogo da sua vida. Com certeza. Hoje, Eu gosto de jogar outros jogos, eu até tento, mas o único jogo que eu não enjoo é CS. Eu jogo desde o primeiro dia que lançou e não consigo ficar sem jogar. uhum. Hoje em dia você consegue viver de CS, mesmo que indiretamente? Sim, não como jogadora, mas sim. Aham. Fazendo até um retrospecto de todas essas coisas que você me falou, sobre tudo que você já fez no cenário competitivo de Counter-Strike no geral, sobre todas as coisas que o Counter-Strike te trouxe, eu queria falar de uma coisa que também é muito importante na sua vida, que é o Rafa, né? Que todo mundo que te segue nas redes, ou que segue ele também, vê a interação que vocês têm, o relacionamento que vocês têm. E o Rafa, pra quem não sabe, não sei se tem pessoas aqui assistindo a gente que conhecem só AMD ou que não conhecem essa parte, o Rafa, ele é jogador profissional de Counter-Strike também, pela W7M. Ele joga o Clutch, se eu não me engano, que é o Campeonato Brasileiro de Counter-Strike, e tá aí treinando todo dia e mandando bem no CS. Eu queria saber como que vocês se conheceram e como que você se sente tendo essa pessoa que já vi várias vezes você falando que é o amor da sua vida, que foi trazida pra você por conta do CS. Cara, toda a minha vida amorosa, tipo, eu comecei a jogar muito cedo, né? Então, minha vida amorosa, eu tive poucos namorados, mas a maioria eu conheci na internet e pelo CS. Mas o Rafa, cara, o Rafa, ele é o cara, sabe? Não tem como não falar dele sem elogiar. A gente se conheceu há muitos anos atrás, mas a gente nunca se falou. Minha primeira organização, que também foi a primeira organização profissional dele, que foi a Bootcamp, a gente jogou junto. Ele era da line masculina e eu da feminina, mas a gente nunca se falou na vida. Então, a gente já trabalhou muito, jogou muito campeonato junto, muito campeonato presencial. A gente teve a Grink, a... o campeonato lá de Brasília, como é que foi o nome? Esqueci o nome. Enfim, teve o campeonato de Brasília. A gente jogou muito campeonato e muito evento junto. Mas a gente sempre teve amigos em comuns e nunca se falou, sabe? Sempre foi muito amiga do Riot, que era do time dele, do Yuji, e nunca tinha trocado ideia com ele. Nunca. E como que eu conheci o Rafa é engraçada a história, né? Eu falo que ele foi de penetra no meu aniversário. Ele foi no dia 21, meu melhor amigo fez uma festa surpresa pra mim e chamou uma amiga, que chamou um amigo, que chamou um amigo. E esse amigo era até um amigo meu, que era o Yuji, e chamou ele. E aí ele chegou primeiro que ia no meu aniversário, porque eu me atrasei, né? Eu tava vindo do Rio. E quando eu cheguei, tipo, meio que a casa já tava lotada, né? Da festa surpresa. E só tinha um lugarzinho pra eu sentar, e era justamente do lado dele na escada. Ih! E aí eu sentei, tipo, foi a primeira vez que a gente se falou na vida. E a gente, na época eu jogava, eu era AWP e capitã, e ele também é, né? Então a gente começou a trocar ideia de CS, e a gente trocou ideia. E uma coisa muito engraçada que todo mundo zoou a gente é que, tipo, a gente tava numa escada super apertada e ele tava, tipo, um degrau acima de mim e eu tava um embaixo e a gente tava conversando e tal. E aí, do nada, quando eu percebi porque um amigo nosso zoou a gente, ele tava abraçado comigo, tipo, com a mão. Ih! E a gente mesmo nem percebeu. E aí, tipo, a gente ficou super sem graça. Aí ficou mó clima bosta que ele ficou zoando, tipo, botei no pilhão, vocês dois, que não sei o quê. E a gente ficou super tímido, né? E aí, na semana que vem era aniversário dele, porque eu faço dia 21, ele faz dia 28. Aí ele brincou, falando que eu não tinha chamado ele pro meu aniversário, mas que ele ia me chamar pro dele. E aí ele me chamou pro dele. E aí eu fui no aniversário dele, conheci meu melhor amigo também. E nesse aniversário dele, cara, acho que a gente se apaixonou nesse dia, tipo, uma semana depois, a gente, lógico, essa semana inteira a gente ficou conversando. Mas a gente se apaixonou com certeza no aniversário dele, a gente sempre falou sobre isso.
E a gente ficou muito doido, muito doido. E eu lembro que, tipo, uma semana depois, ele me beijava e, tipo, a gente ficava de mão dada e parecia que a gente já se conhecia, tipo, há séculos, sabe? E desde esse dia a gente nunca desgrudou e uma coisa que eu nunca tinha vivido na vida, assim, é um relacionamento onde eu me sentia não completa, sabe? Eu não precisei que alguém me completasse. E é muito clichê todas as paradas que as pessoas falam, mas quando você vive de verdade, você entende que não é forçação, não é clichê, que na verdade é a realidade. E eu sou muito amiga do Rafa. Eu acho que o fato da gente jogar e entender o mundo que a gente vive, tipo, esportes, assim, ajuda muito, porque ele entende meu trabalho, eu entendo dele. Eu sempre tive namoro, assim, muito problemático em relação a fãs que, tipo, comentavam na minha foto, linda, que não sei o quê, meu sonho é casar com você. E ele entende muito isso também, da mesma forma que eu entendo quando algumas mensagens desse nível chegam pra ele. Mas a gente se respeita muito, eu acho que o principal é isso, sabe? E a gente se diverte. Eu falo com ele que a gente só vai terminar por duas coisas na vida: por League of Legends ou por futebol. Porque no LoL a gente briga mesmo. Porque a gente nunca briga na vida, a gente não briga mesmo. A gente conversa muito. E a gente nunca teve uma briga no relacionamento. Eu acho que todas as nossas brigas ou é por futebol, porque ele é corintiano, eu sou flamenguista, e no LoL, porque ele joga jungle, eu jogo mid. E aí, não sei por que raios a gente cismou de fazer um duo bot. Eu odeio jogar de suporte, ele odeia jogar de ADC. E a gente ficava, tipo, muito brigando um com o outro. E a gente falou, não, chega de LoL. E no CS a gente super se dá bem, né? Mas eu brinco com ele por causa do LoL, não dá não, que vai dar separação qualquer dia. E aí é gostoso você ter alguém que entende seu mundo, que se diverte com você, que ao mesmo tempo tá ali pra te apoiar. Porque pensa como seria difícil num relacionamento que não entende essa loucura toda, pelo menos na época que eu não entendi o que eu queria da minha vida, sabe? Então, Uhum. tipo, provavelmente eu ia ouvir um conselho do tipo, muito sem coração em relação ao cenário feminino e eu ia me magoar mais, sabe? Então, o fato dele entender e viver desse mundo muda muita coisa, sim, mas fora do Rafa, jogador profissional, ele é um cara incrível que tá sempre me apoiando, tá sempre me motivando, tá sempre me botando pra cima. Então, isso tudo, acho que depois de todas as coisas assim que eu passei, eu posso dizer que o CS, meu maior presente foi ele, sabe? Ele, Não. ele realmente mudou minha vida e ele me faz ser a minha melhor versão, assim, em tudo que eu faço. Ele me deixa muito confiante. Eu fiquei com muito medo de não ser boa em outra parada, assim, mas eu queria continuar no meio dos esportes e ele me deu muita força e muito vem dele também, assim, dessa decisão. Ai, deixa eu parar de falar, chega. Ai, que coisa linda! Como que a gente continua? Vai me fazer chorar esse idiota. Oh! Aparece aí, Rafa, aparece aí. Mano, tá mandando você dar um salve aqui. Ele tá jogando. Tá jogando Valorant. Ai, que bonitinho, que bonitinhos. Ah, é muito legal ouvir esse tipo de coisa, porque tem a ver com tudo que a gente estava falando. É mais um dos presentes que o Counter-Strike te trouxe, né? É uma das coisas que o jogo da sua vida trouxe de presente pra você. Agora a gente vai encaminhando pro final, né? Já conversamos muito, muito, muito. E pra ir fechando tudo isso, eu queria saber qual é a sua relação com o cenário feminino, principalmente hoje em dia, com base nisso tudo. Cara, o cenário feminino pra mim é o meu xodó, né? Eu tenho muito carinho. Eu tô sempre pensando em algum projeto. Já vai vir um projeto essa semana agora também, que é pro cenário feminino. Mas eu tô sempre pensando em coisas pra mesmo de fora poder fomentar ou ajudar de alguma forma. Então eu sempre vou lutar pro cenário feminino, jogando ou não, comentando ou não. Se eu sair do cenário, ainda assim eu vou continuar fazendo coisas. Porque o meu maior sonho, eu entendi que não era ser uma jogadora profissional num cenário rentável. Meu maior sonho foi que o cenário feminino fosse um cenário rentável, sendo jogadora profissional ou não. E quando eu entendi isso, eu entendi que eu
podia ajudar de outras formas. E eu vou continuar nessa pegada, sabe? Eu espero muito um dia ter uma organização 100% feminina, que é o meu maior sonho, tipo, independente se vai ser de times ou não, mas de projetos femininos, assim, para dar força para as meninas, para poder ajudar, que seja de alguma forma. E eu espero que um dia eu tenha capacidade financeira para bancar toda essa parada. Uhum. Ah, vai rolar sim. E o que que o Counter-Strike como um todo significa pra você? Cara, o CS é minha vida. Eu acho que tudo que eu tenho é graças a ele. Todas as pessoas que eu conheço, meu círculo de amizade é graças ao CS. Enfim, o CS me permitiu conhecer cidades, eu conheci metade do Brasil graças ao CS. Eu viajei, atravessei o oceano graças ao CS. Então, literalmente, as maiores conquistas da minha vida vieram daí. Então, não tem como não falar que o CS não é minha vida, sabe? Eu vivo para esse jogo porque ele me permite ter uma vida de sonhos, sabe? Uhum. E agora a pergunta inversa. O que que você acredita que você significa para o Counter-Strike hoje em dia? Cara, que pergunta difícil. Eu acho que eu não sei se acho que não só eu, mas todas as meninas que estão no cenário são necessárias e são possíveis inspirações para meninas no futuro, saca? Então, eu acho que a minha missão, independente de relevância, de números ou do que já aconteceu na minha vida, do que eu já joguei, de quem eu sou, só o fato de eu ser mulher e estar insistindo nisso, é, um dia vai inspirar uma mulher, saca? Então, não é por você ser conhecida, é só pelo fato de você acreditar que somos iguais e lutar por isso, para ter esse reconhecimento. Então, eu acho que eu significo para o cenário feminino, eu acho que um pilar junto com todas as mulheres. Não me considero maior nem mais importante, porque eu acho que eu não faço nada sozinha. Por mais que algumas paradas eu tive ideia, só pôde ser realizado com a ajuda de todas as mulheres que me ajudaram. Então, ter a ideia qualquer um pode ter, saca? Mas para fazer acontecer depende de muita gente. Então, acho que eu significo isso, um incentivo junto de outras mulheres. Uhum. Nin- Nenhuma das minas que tá nos esportes corre sozinha, né? Isso é uma das coisas Exatamente. mais legais de estar nesse cenário, apesar de todas as dificuldades nele, né? E você já passou por tudo isso no CS, você já foi proibida de ir pra Lan House por causa. porque era só de menino, você já jogou profissionalmente, você já organizou campeonato, já foi comentarista, já fez um monte de coisa. O que que falta ainda pra você? O que que você sente, tá? Esses vão ser os meus próximos passos, porque ainda falta isso na minha carreira. Cara, o que falta para mim de realização, eu acho que ter uma condição que eu possa ajudar minha família. Acho que para mim isso ainda não é uma realidade, mas eu espero que seja. Porque, assim, apesar da minha mãe ter um dia me proibido de jogar, e eu entendo porque era tudo muito novo, eu não tinha uma referência. Como eu comecei com o cenário feminino, eu não tinha uma mulher para falar: olha, mãe, essa mulher aqui deu certo jogando. Então, eu não tinha uma Uhum, referência. E as mamães, elas acham que você só vai ter dinheiro se for médico ou advogada. Mas quando a minha mãe entendeu o quanto isso era importante pra mim, ela virou a minha fã número um, né? Ela faz camiseta, ela tá sempre torcendo por mim, independente do que uhum, eu faça. Eu acho que minha conquista maior vai ser o lance da org que eu falei, quero ter uma organização full mulher e poder ajudar minha família com isso, né? Porque minha mãe queria poder, sei lá, dar um descanso pra ela, poder ajudar minha irmã. Minha irmã trabalha pra caralho e ainda não consigo. uhum. Então falta isso, conseguir uma condição financeira legal pra você poder ajudar a sua família também, com base no CS, né? Exato. Através Eu do acho que quando eu Counter-Strike. for estabilizada financeira pra, tipo, falar, meu, eu tenho uma grana, eu tenho uma casa própria, eu tenho um carro, eu posso ajudar minha família graças ao CS. Eu acho que essa é a minha meta, assim, de conquista pro futuro. Uhum. Incrível, incrível. Tem mais alguma coisa que você quer falar sobre tudo isso que a gente conversou? Cara, eu acho que a gente falou de tudo. Eu falo muito, né, Eve? Desculpa. Nada. Tem que falar mesmo, tem que falar. Só quero, sei lá, agradecer a galera que ficou aqui no chat, que
se importou em escutar um pouquinho mais sobre o meu lado, pessoas que estão aqui ouvindo esse bate-papo, que é muito importante, não por causa da minha história, mas para que vocês possam de alguma forma ver minha experiência e entender como é ser mulher no meio dessa loucura toda. E se eu puder mudar a visão de alguém ou inspirar alguém com a minha história, para mim já valeu. Ah, que bonita. Eu não consigo nem seguir só, porque é tudo muito legal isso que a gente tá conversando. Eu tô realmente muito feliz com esse papo que a gente teve, que a gente tá tendo. Acho que com isso, com tudo isso que a gente conversou, eu consigo finalizar a primeira edição do Eva Entrevista. Eu tô muito feliz de verdade com o resultado. Foi muito bom ter esse papo com você, MD. Agradecer mais uma vez a você pelo convite e pedir pro pessoal que tá assistindo a gente me seguir aqui e seguir a MD também nas redes sociais dela. Muito obrigada, então o Eva Entrevista fica por aqui. Até a próxima. Até a próxima, eu que agradeço, é uma honra. Encerrei aqui porque esse é o corte pra, sei lá,